A segunda-feira do Internacional foi mais do que movimentada. Além da suspensão de Edenilson, que está fora do jogo contra o Fluminense, o Inter teve uma bomba que caiu no vestiário. Um áudio vazado do coordenador de preparação física, Paulo Paixão, onde ele faz críticas a alguns jogadores. Ele pediu demissão, pediu também desculpas aos atletas que responderam, pelo menos um deles, Gabriel Bosquilha. Enquanto isso, o Inter se prepara, porque amanhã tem viagem para o Rio, em um confronto direto por uma vaga na Libertadores da América. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa segunda-feira. Hoje estou gravando de madrugada porque o dia foi muito movimentado no noticiário do Internacional. Até por isso eu vou tentar falar aqui um pouco baixo, aquela história de não acordar vizinho, não ganhar multa e tudo mais. Mas eu vou passar para vocês um resumo de tudo que aconteceu nessa segunda-feira, que foi muito movimentada, repito, no noticiário colorado, tá? Teve a reapresentação dos jogadores que, após um domingo de folga, chegaram para se reapresentar, para iniciar os treinamentos, as atividades, visando o compromisso contra o Fluminense na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Bom, só que não foi uma reapresentação, como vocês sabem, tranquila. Isso tudo porque uma bomba caiu no vestiário do Internacional na tarde dessa segunda-feira, quando um áudio que foi enviado pelo professor Paulo Paixão para um amigo próximo, ele vazou. Ele acabou tendo uma repercussão muito grande em redes sociais. E nesse áudio, o professor Paulo Paixão fez algumas críticas a alguns jogadores do time do Internacional. Resultado, ele pediu demissão, tamanha a inviabilidade de permanência dele e de uma manutenção de um bom clima com os atletas. Eu resumi toda essa história do Paulo Paixão, tá? Todo o ambiente, o bastidor do Internacional ao longo dessa segunda-feira, dentro de tudo que a gente apurou, como que foi o pedido de demissão dele, como que se sentiu o professor Paulo Paixão, como que foi a repercussão dentro do vestiário, tá tudo aqui. Então, antes de avançar nesse tema, vai e dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei ainda na noite dessa segunda-feira e que traz detalhes todos, um resumo em relação a esse imbróglio, a esse problema que o Internacional se meteu, a essa crise que teve que ser resolvida dentro do vestiário do Internacional a partir da divulgação desse áudio, tá? A partir de agora eu vou avançar nesse episódio, porque a gente tem alguns detalhes em relação a como aconteceu o vazamento desse áudio. O nosso colega jornalista da Rádio Guaíba, Cristiano Silva, apurou que o amigo do Paulo Paixão, que acabou repassando esse áudio, é um ex-colega do professor Paulo Paixão que trabalha no Clube Geraldo Santana, que é um clube, inclusive, aqui perto da minha casa. E aí o Paulo Paixão estava conversando com um amigo e tal, e falou sobre todas essas questões. E o Paulo Paixão indagou esse cara, como é que tu me ferra assim? Como é que tu divulga esses áudios? E aí ele respondeu, eu só repassei para 2 pessoas, eu não sabia que ia ter tamanha repercussão. Bom, nem preciso dizer o tamanho da repercussão que causou, inclusive, a saída do professor Paulo Paixão do Internacional. Só que a outra repercussão que eu trago disso é a nota que o Gabriel Bosquilha divulgou por conta do episódio. Porque o Bosquilha, ele estava na boa, estava na dele, treinando, pensando, vou jogar aí contra o Fluminense talvez, ficar num banquinho, quem sabe. E aí ele tem o nome dele envolvido em uma polêmica absolutamente de nada a ver com ele. Ele tomou essa de graça. E aí eu recebi uma nota através da assessoria de imprensa do jogador, a nota tá aí na tela, mas ele fala que chegou a ele um áudio onde o nome dele é citado e por isso ele achou importante se posicionar. Primeiramente, quero dizer que discordo do teor do áudio porque nunca enganei ninguém na minha carreira, por onde passei. E aí depois ele fala que todo mundo de dentro do clube, tem visto a recuperação da lesão que ele teve, que é uma lesão muito séria, muito complicada, que ele nunca deixou de trabalhar, que ele respeita todo mundo dentro do ambiente do Internacional, que ele respeita a instituição do Internacional como um todo e tudo que ele mais quer é voltar a atuar em alto nível e que infelizmente nessa temporada ele não conseguiu ajudar ainda da forma que ele gostaria. Ele dá uma resposta, claro, a toda a crítica pública que existiu por trás da manifestação pública do professor Paulo Paixão, que inclusive pediu desculpas públicas ao jogador, não só a ele, mas a todo o grupo de atletas no vídeo que ele publicou e eu postei ele, coloquei ele nesse conteúdo que eu gravei
resumindo essa história em relação ao professor Paulo Paixão. E no fim das contas, o que mais chateia o Bosquilha é o fato de ele não conseguir e ele ter essa dificuldade de voltar a atuar em alto nível. Muito por conta dos problemas que ele teve, da lesão séria que ele teve no joelho ainda no ano passado. E um dos argumentos, inclusive, é que uma das dificuldades que ele está tendo nessa recuperação dessa lesão é o fato dele não atuar durante 90 minutos. Porque, vamos lá, a preparação de um jogador que atua por 90 minutos em uma partida, ela é diferente daquele jogador que não atua. O treinamento dos jogadores, ele é preparado para que o atleta jogue 90 minutos. E quando ele não joga 90 minutos, essa preparação fica um pouco prejudicada. E se entende que esse é o grande fator que vem prejudicando não só prejudicando as atuações do Bosquilha e a possibilidade dele ter boas atuações, mas o próprio desenvolvimento da recuperação dessa lesão nele. Nessa temporada de 2021, o Bosquilha ainda não jogou 90 minutos em nenhuma partida. E esse pode ser um dos problemas que faz com que o Bosquilha não tenha atuações em grande nível. Nessa polêmica do professor Paulo Paixão, e aí a nota do Bosquilha, ela mostra um pouco isso, e eu falei isso no vídeo anterior, o Bosquilha ele já se sente um pouco escanteado, ou um pouco preterido, ou um pouco isolado dentro do ambiente do clube do Internacional. E até por isso eu trouxe aqui a informação de que ele deseja ir embora, possivelmente no início da próxima temporada, se as coisas elas seguirem nesse mesmo tom. E claro que essa declaração do Paulo Paixão, que é um cara, a gente sabe, muito influente dos bastidores, ela não ajudou em nada a esse processo, pelo contrário, pode ter movimentado ainda mais a cabeça do Bosquilha ao encontro de uma tentativa de saída no início da próxima temporada. Mas tá aí a resposta do Bosquilha. Ele foi o único jogador do Internacional que se manifestou publicamente em relação ao assunto. A gente não teve a palavra de outros atletas do clube e ele, enfim, se manifestou perante a essa situação que foi o que tomou conta até chutei o tripé aqui, tomou conta do noticiário do Internacional ao longo dessa segunda-feira. Deixa eu ajeitar aqui porque a bica foi grande. Agora, vou relatar aqui também, e hoje pela parte da tarde eu gravei um vídeo falando sobre isso aqui. O Edenilson está suspenso, está fora do jogo contra o Fluminense. Se você não sabe o porquê, ele foi suspenso pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em um julgamento ainda por conta daquela expulsão que ele teve na partida contra o Palmeiras. Eu dou detalhes aqui, inclusive com o relato de o que defendeu a defesa do Internacional nesse caso, o departamento jurídico do Internacional, e o que defendeu a acusação do STJD, a Procuradoria do STJD, para que houvesse essa denúncia, essa punição, essa suspensão para o Edenilson por conta daquela expulsão contra a equipe do Palmeiras e pelas ofensas que ele fez ao árbitro da partida. Para fechar, vamos falar de KTO, rapidinho aqui. Eu vou passar as odds de Fluminense e Internacional. Elas podem mexer ainda ao longo das próximas horas, ao longo dos dias. Mas o Inter não é o favorito para o confronto, tá? Já era de se esperar. O Fluminense é, com alguma vantagem, o favorito. Ele tem 2,22, é a odd do Fluminense, ou seja, para cada R$1 que você jogar, você recebe R$ 2,22 caso o Fluminense vença. Empate 3,25 e vitória do Internacional 3,40. Então é uma folga aí do Fluminense dentro desse favoritismo. Se quiser jogar lá na KTO, tá apostando na vitória do Inter, tá pagando bem. Então joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquecendo de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ao longo dessa terça-feira virão mais conteúdos aqui do ADUPLA, atualização completa do que acontece em Grêmio e também Internacional. Beijo!